Lei dos cossenos. Exemplo 1. No triângulo da figura abaixo, determine o valor de A. Então, está pedindo para calcular a medida desse lado A. Resolução. Aplicando a lei dos cossenos, temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. A ao quadrado é igual a B, 6, 6 ao quadrado, C, o outro lado, 10, 10 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 10, né, que é o B e o C, vezes cosseno do ângulo 60 graus. Cosseno de 60 graus, 1 meio. Então, A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes 6 vezes 10 vezes 1 meio cosseno de 60 graus. A ao quadrado é igual a 36 mais 100. Pode cortar esse 2 com esse 2, né? Pode cortar esse 2 com esse 2. 6 vezes 10, 60. Então, 36 mais 100, 136 menos 60, 76. A ao quadrado é igual a 76. A é igual a raiz quadrada de 76. Fatorando 76, dá 2 ao quadrado vezes 19. Então, A é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 19. Esse 2 ao quadrado, corto 2 com esse 2 sai da raiz. Esse 2 sai da raiz. Então, fica A igual a 2, raiz quadrada de 19. Então, a medida desse lado do triângulo é 2 vezes raiz quadrada de 19. Exemplo 2. Calcule o valor de x no triângulo. Então, está pedindo para achar essa medida aqui, esse lado x. Esse lado 5, esse lado 6 e o ângulo, né, formado por esses dois lados, 45 graus. Aplicando a lei dos cossenos, temos x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado desse lado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 5 vezes cosseno de 45 graus. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 6 vezes 5, o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, fica x ao quadrado é igual a 36 mais 25 menos, pode cortar esse 2 com esse 2, 6 vezes 5, 30, raiz de 2. X ao quadrado é igual a 36 mais 25, 61, menos 30, raiz de 2. No lugar da raiz de 2, coloca aproximadamente 1,4, né? Então, vai ficar 61 menos 30 vezes 1,4. X ao quadrado é igual a 61 menos 30 vezes 1,4, 42. 61 menos 42, 19. Então, x ao quadrado é igual a 19. X é igual a raiz quadrada, né? O 2 em soma aparece a raiz quadrada de 19. X aproximadamente 4,36. Então, o lado desse triângulo X mede aproximadamente 4,36. Exemplo 3. Obtenha o cosseno do ângulo obtuso, né, que 120 graus é um ângulo obtuso maior que 90, e depois calcule o valor de x no triângulo. Então, utilizando, né, a lei do cosseno, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de 120 graus, que é um ângulo formado por esses dois lados. X ao quadrado é igual a B, 2 ao quadrado, C, 5 ao quadrado, menos 2 vezes B, 2, o C é 5, vezes cosseno de... Agora vamos transformar, né? Achar o ângulo suplementar de 120, 180 menos 120. Vamos achar o ângulo suplementar. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 5 vezes 180 menos 120, dá 60 graus. Então, o cosseno de 120 é mesmo que o oposto do cosseno de 60, menos cosseno de 60 graus. É o oposto, né, do ângulo de 60 graus, o cosseno de 120. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 2 vezes 5, e o cosseno de 60 é 1 meio, só que fica menos, porque é o oposto, menos 1 meio. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, né, 4 mais 25, podemos cortar esse 2 com esse 2 vezes 5, 10. Menos vezes menos dá mais, então ficou mais 10.
x ao quadrado é igual, somando, né? 4 mais 25 mais 10, 39. X é igual a raiz quadrada de 39. X é aproximadamente 6,24. Então, a medida do lado desse triângulo é aproximadamente 6,24.